Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui na nossa série de aulas sobre derivadas parciais e nessas aulas nós vamos entender um pouquinho sobre as derivadas direcionais. Tá? Essa é uma parte da matéria que o pessoal costuma ter bastante dúvida, mas não é para ter, é para ser fácil. Tá? Então olha só, digamos que nós tenhamos aqui o nosso plano tridimensional XYZ e uma determinada superfície S. Ok? Digamos que nós tenhamos esse determinado ponto que eu coloquei aqui, e nós vamos produzir uma reta tangente a essa superfície nesse ponto. Tá? E nós queremos saber a taxa de variação dessa reta exatamente nesse ponto, na direção desse vetorzinho aqui, que é o vetor U. Um vetor U de componentes U1, U2, ou seja, componente para x e componente para y. Esse vetor está localizado no plano xy, ele não tem componente para z. Tá? O que é isso daqui? Gente, isso é a nossa derivada direcional. Nós queremos saber qual é o coeficiente angular dessa reta tangente nesse ponto na direção do vetor u. Para isso, nós utilizamos as derivadas direcionais. E como é que a gente procede? Tá? Uma derivada direcional precisa do quê? Das derivadas parciais em relação a todas as variáveis da nossa função. No nosso caso aqui, como a gente está falando de uma função tridimensional, né, e estamos falando de um vetor de duas componentes, nós temos uma função de duas variáveis. Nós precisamos também do ponto onde está localizado, do ponto onde nós queremos saber a taxa de variação. E nós precisamos também do vetor diretor, que aponta, né, diz para a gente qual é o sentido da variação que nós queremos encontrar, certo? E esse vetor, muito importante, tá? Ele tem que estar normalizado. Tem que estar normalizado. Isso daqui, a derivada direcional, nós temos a notação de derivada na direção de u, da direção desse vetorzinho que a gente coloca aqui embaixo, da função f. Pode ser de duas ou de três variáveis, depende, certo? Como é que fica a equaçãozinha disso daqui? Tá? Se nós tivermos uma função de duas variáveis, basta que tu calcule as derivadas parciais para essas duas variáveis e multiplique pelo vetor, pela componente do vetor u na direção x e na direção y, lembrando que esses tá? E se nós tivermos uma função de três variáveis, eu não coloquei aqui dependendo de x, y, z, que nem botei aqui em cima, tá? Porque senão não ia caber. Mas aqui tem f derivada para x de x, y, z. Tá? Ou seja, pega a função, deriva para cada uma das variáveis e encosta a componente do vetor normalizada na direção de cada uma delas. Ou seja, o 1 é a componente x, o 2 é a componente y, e se tiver o 3 é a componente z. Ok? É bem simples isso daqui, mas em geral o pessoal realmente tem bastante dúvida, tá? Não é diferente do restante da matéria. Vamos agora então fazer alguns exemplos, tá, nas nossas aulas aqui em sequência. Tá? Lembrando que vocês podem nos visitar no site www.mesalva.net e também nas redes sociais. Muito obrigado e se gostarem das aulas, por favor, cliquem em gostei, compartilhem, curtam, etc. e tal. Certo? Muito obrigado e até logo!